Padre, aí beleza, o senhor entrou pro seminário e eu imagino que, até mesmo por conta do tema que a gente focou em tratar aqui, não foi uma coisa tranquila, fluida. Existiu, então, dúvida, crise. Sim. Porque quando eu entrei pro seminário, você entra naquele... né, no fogo da paixão, né? Então eu tava apaixonado pela vocação, eu tava encantado, enfim, né? E entrei pro seminário e começaram ali os primeiros anos da vida vocacional, enfim, né? Então, de viver o celibato, de viver a castidade, de estar mais perto do Senhor na vida de oração, né? De poder ter a missa diária, enfim, né? Tava ali naquela... E aí, nas primeiras férias, eu falo que, eu brinco que assim, eu não tive uma férias do seminário que eu não tive uma crise, né? E aí, quando chegava as férias do final do ano, que eram umas férias mais longas, né? Periga as férias. Eu entrava em crise, né? Dizia, poxa, né? Mas eu posso ser um bom católico de outra forma, eu posso ser um bom católico sendo catequista, eu posso ser um bom católico sendo, sei lá, né? Qualquer outra coisa dentro da igreja, enfim, né? Mas eram crises, assim, até que leves, vamos dizer assim, né? Depois passava, rapidamente passava, assim, não era uma coisa que se estendia tanto tempo, né? E aí, quando eu fui pra teologia, aí vieram crises mais severas. É mesmo? Né? Crises mais severas, né? Porque acho que depois de... né? E aí eu vou abrir coisas da vida particular aqui, né? Pra vocês. Boa. Tem ninguém vendo, padre. Pode ficar tranquilo, tá só mais aqui. Nesse período, quando eu fui pra teologia, foi o período que eu fui lá pra paróquia São Francisco de Assis, Certo. né? Do Irapuru, né? Nossa paróquia. De origem, né? Exato. Ali houve assim, uma crise vocacional mais profunda, né? Mais profunda, porque... Padre Web, inclusive, tava aqui. Então, ele falou... Legal. ele falou, cuidado com o que você vai falar lá, hein? Mas ali teve uma realidade que há muito tempo eu não experimentava, né? Que foi de se apaixonar, né? Sendo seminarista, né? Por uma mulher, né? Uma jovem, né? Olha só que interessante. Então ali foi a primeira crise. Porque aí veio a crise do sacerdócio ou matrimônio, né? Essa crise foi profunda. Né? Essa foi uma crise que me incomodou bastante, assim, né? E aí foi, né, um tempo, né, assim, bem difícil, né? Porque eu precisava tomar uma decisão, né? Eu não podia viver... Ô, padre, de certo modo, foi bom que essa crise veio nesse momento. Exato. Né? Acho que é melhor... Pô, até porque, assim, como eu sempre falo, né? O tempo do seminário é o tempo do discernimento, né? O fato de você estar no seminário não significa que você vai ser padre, né? Que é certo que você vai ser padre. É igual um namoro, né? É igual um namoro, exatamente. Então é o tempo de discernimento. E aí ali houve essa situação, né? Que me colocou, de fato, contra a parede, assim. Porque aí eu fiquei perdido, né? Perdido mesmo, assim. Aquilo que pra mim era uma certeza, era uma convicção, deixou de ser. Isso também é né? muito legal o padre falar, porque as pessoas falam assim, talvez ele nunca sentiu o desejo de casar. Como se não Imagina. tivesse renúncia nenhuma, né? Tô fugindo, não. Não, eu gosto de... escolha. Quando as pessoas perguntam pra mim assim, né? Até hoje eu falo isso, né? Padre, o senhor não pensa em casar? O senhor não pensa em ter filhos? Né? Eu falei assim... Eu falo sempre assim, né? Pensar eu penso. Se essa fosse minha vocação. né? Então, assim... É tipo um marido quando passa raiva com a esposa fala, podia ter virado padre. Ele olha pro padre e fica com inveja na hora ali, só por um momento. É verdade, é verdade. Miserável acertou. Mal sabe ele que o padre passa. Pois é, ó. Que vocês têm só uma mulher pra pegar no pé, né? O padre tem um monte. E aí, enfim, ali eu tive então, essa crise assim, vocacional, né? No sentido de fato entender e compreender qual que era a minha vocação, né? Se era de fato sacerdócio, se era a vocação matrimonial, né? E
E aí o tempo foi passando ali, né? Aquele ano, né? E eu fui rezando, né? Enfim. E aí depois de quase um ano nessa situação, eu falei, não, agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso definir se eu deixo o seminário e vou casar ou se eu vou ser padre, Uhum. né? E aí eu fiz um retiro pessoal, né? Na época até o padre Weber me ajudou nesse sentido, porque ele me levou lá para a casa contemplativa da Shalom, né? Em Fortaleza, Parelheiros não, aqui em São Paulo, né? Acho que é Parelheiros lá, não lembro agora com certeza Acho que o lugar. eu sei que Aqueles Palácio lados Santa lá. Amaro tem lá. Isso daí, isso Por daí. via das dúvidas é pra eles, porque lá tem tudo esses negócios. Exatamente. E aí fiz lá uma semana de retiro pessoal, né, de oração e tudo, enfim, aí voltei, né, já com aquilo definido dentro de mim, né, lembrando tudo aquilo que Deus tinha feito, né, na minha história de vida, tudo, voltei aí, né, me decidi, né, pela minha vocação, né, pelo sacerdócio. Mas essas crises sempre tiveram nesse sentido de discernimento, né, vocacional, né, e aí nessa ocasião também, né, já 2010, 2011... O Padre Web confirmou aqui, é Pailheiras mesmo. Viu? Aí, ó, tá certo, é isso mesmo, padre. Inclusive, Padre Web, uma honra ter o senhor aqui. A gente queria tanto que ele voltasse. Ele gravou o segundo episódio. Eu acho que ele achou Ele tem horrível, que- porque nunca mais ele voltou. Ele deu moral pra nós. A Ele gente topou precisa no- vir um dia junto, padre. Ele topou no começo que não sabia como que era. Né? Agora... Então, mas assim, a crise, de certo modo, então, ela foi positiva porque deu mais certeza ao senhor, ou não? Sim, O senhor sim, queria? sim, com certeza, sim, né? Porque quando a gente... Porque essa crise, né, ela veio no momento em que eu precisava... Ele falou bora, viu? Ah lá, ó. Está gravado, viu, padre? Várias testemunhas aí, viu? Ó, É, quase 100 testemunhas aqui. e aí, assim, como foi uma situação que me envolveu, né, de fato, né? Então houve a crise da questão, né, do pecado, né? Eu tô em pecado, né? Porque eu me envolvi com a menina, Uhum. né? Então, assim, não foi só um apaixonamento, né? Entendi. Houve o contato, né? Houve a experiência. Então foi algo muito, muito profundo. Então eu vivi numa crise eterna, né? De estar no pecado, de se é padre ou se é para casar. Uhum. Então eu vivia naquela... Era uma luta ali que, enfim, né? Que me machucava muito, né? E não só a mim, né? Machucava também a pessoa, a igreja num todo, né? Graças a Deus, né? Eu tive padres que me ajudaram muito. O padre Weber, inclusive, né? Porque era o pároco da ocasião, né? E me ajudou muito nesse sentido. Como também, né, o padre Jair, que era o diretor espiritual no seminário, e o padre Miguel, que era o meu confessor, né, na época. Então, assim, não foi uma situação que eu escondi da igreja, né? Pelo contrário, eu levei isso pro discernimento. Legal. É né? o correto, né? Com maturidade, né, com responsabilidade, eu levei pro discernimento, porque eu precisava, né, eu não podia dar para a igreja metades, né? Como eu falei, né? Ou era tudo ou era nada, né? Então eu não podia viver uma vida assim. Então foi um ano ali que precisou muita oração, né? Muita ajuda, né? No período também é quando surge uma pessoa que é muito importante na minha vida e vocação, que é a fundadora da comunidade Sacratos, a Edneuza, né? Nesse período ela surge por meio do padre Marcinho, que na época estava fora do seminário, Olha só. né? E se tornou amigo dela. E um dia eu falei pra ele, irmão, reza por mim aí e tal, não sei o que. Ele disse, vou pedir pra uma pessoa rezar por você, né? E ele pediu pra ela rezar por mim. Ela não me conhecia, a gente nunca tinha se visto na Eu não vida, conheço também, não sei. né? E ela foi rezar. É aqui de Guarulhos, não? Uma comunidade que eu sou fundador também, comunidade católica Sacratos, né? Olha só. A gente pode chegar nisso aí depois. Vamos lá. E aí, um dia, padre Marcinho, né? Marcinho fora na época do seminário, fora do seminário, me manda mensagem e diz, irmão, preciso te mandar uma coisa aí, não sei o que e tal. Eu falei, manda aí. Ele mandou, encaminhou pra mim um e-mail que ela tinha mandado pra ele. E no e-mail, ela relatava tudo que eu tava vivendo. Exatamente, com detalhes. Eu tenho esse e-mail salvo e guardado até hoje. Né? E aí eu falei, não, então... E aí foi quando ela entrou na história, começou a rezar por mim, né? Então de segunda-feira, que era folga do seminário, né? A gente ia pra casa dela ou pra paróquia que ela mora lá, né? na região do Presidente Dutra, ou íamos
né, pra Paróquia Santa Cruz, na capela lá, rezávamos juntos, ela rezava por mim, né, enfim. Até que, né, porque isso começou no meio do ano de 2010 e teve a conclusão ali no meio do ano de 2011, né? Então aí, depois com toda essa ajuda, né, então, da Edneuza, dos padres, né, eu consegui chegar a esse caminho de discernimento e entender que, de fato, o meu chamado era a vida sacerdotal, era a vocação sacerdotal.